O dom da força do pensamento celeste. Uma mensagem de Maria Fonteyn. Querida família, nesta BN, nosso querido esposo Jesus nos presenteia com um novo dom sobre o qual falamos em posse total. Precisamos estender as mãos e nos apropriarmos deste dom. Precisamos também efetuar mudanças em nossas vidas para que possamos usufruir dele e os usarmos plenamente. Mas o Senhor promete que valerá a pena, que melhorará a nossa testificação e levará muitas pessoas para ele. Ainda é um certo mistério, não vamos entender tudo imediatamente, mas que bom que o nosso Jesus deixou bem claro o que precisamos fazer para começarmos a utilizá-lo e receber este dom. Ele disse que com o tempo nos daria mais detalhes e informações sobre como funciona este dom e como podemos usá-lo de uma forma mais abrangente. Não é tão emocionante? A nossa primeira mensagem, ele nos apresenta uma visão panorâmica do que deseja nos dar. Na segunda, ele nos fala especificamente o que precisamos fazer para recebê-lo. A Maria fala e ela ora: querido Deus, obrigado, querido amor, pelo que você está prestes a nos dar. Nós queremos sim, Jesus, sem dúvida, somos os mais abençoados entre todas as pessoas no mundo, porque temos você, e não só a nossa salvação, mas também o privilégio de termos intimidades com você. Somos suas noivas e, por isso, você nos mima com um monte de tesouros espirituais deslumbrantes. Por favor, prepare agora os nossos corações, nossos espíritos para recebermos as suas palavras com fé. Queremos absolvê-la, que ela nos fortaleça, nos transforme. Queremos ser motivados, nos emocionarmos com o que você tem reservado para nós. E estamos prontos para fazermos o que você nos pediu. Clamamos o poder das chaves. Resistimos a toda e qualquer distração e tentação do inimigo, que seja dúvidas, desvaneios, mentes analíticas ou qualquer coisa que impeça o fluxo do seu espírito que você está derramando sobre nós. Doce Jesus, abra os nossos canais, ajuda-nos a receber totalmente, sem hesitação. Nós o amamos, nós precisamos de você e lhe agradecemos todas as bênçãos que você tem nos dado. Não somos dignos, mas estamos muito gratos pelo seu precioso amor. O dom da força do pensamento celeste. Uma profecia de Jesus. Ele fala: o dom que eu coloco nas suas mãos será um valor inestimável nos últimos dias, pois é o dom de mais força do pensamento. Eu vou ativar a minha força do pensamento para aqueles que preencherem os requisitos, se me permitirem posse total e revestirem-se da minha mente. As nossas mentes se fundirão ao assumirmos por completo a mente de Deus. A força do seu pensamento aumentará significadamente. Seu poder mental e espiritual será acentuado. Ao revestir-se da minha mente, o meu espírito fluirá em um grau maior através de você, energizando e orientando muito mais ao seu pensamento. Você conseguirá se sintonizar melhor e estará mais em sintonia comigo, capacitando-os então a realizar maiores milagres
em nome das chaves do reino dos céus. Continua Jesus: vocês passarão a ser conhecidos como o povo da chave. Exibirão o poder das chaves. Não será segredo. Sendo assim, está certo dizer: realizarão milagres em nome das chaves, pois ao invocarem-nos e utilizar o seu poder, os milagres se concretizarão em nome dela. Vocês serão testemunhas vivos de mim, conhecidos como as minhas noivas, e todos saberão que eu lhe dei as chaves do reino. É uma honra enorme e me regozijo pelo fato de que o mundo todo conhecerá a intimidade que eu tenho e destes lindos e inestimáveis tesouros que eu lhes concedi. Este tesouro é um sinal do amor maior, da maior honra de todas, e é um valor de compras sem limite para adquirirem tudo o que vocês precisam ou desejarem, pois são os meus xodózinhos, os meus eleitos. Então, é verdade, milagres serão realizados em nome das chaves, pois aos invocarem-nas estarão amando, e para os espectadores, os milagres frequentemente serão feitos em nome das chaves, mas ao mesmo tempo, eles tomarão conhecimento da sua intimidade comigo e saberão que por isso lhes concedo esse poder ilimitado. Fim da mensagem de Jesus. Se fundirem o seu espírito ao meu e me deixarem possuí-los totalmente, se rejeitarem a mente carnal e revestir-se da minha mente, se me permitirem viver de maneira mais plena em vocês, vivendo, respirando, pensando, de acordo com os meus pensamentos, eu poderei acionar uma maior capacidade mental e maiores poderes espirituais em vocês. A sua mente, ela tem um potencial incrível, pois ela é espiritual. E quando ela está submissa a mim, vocês conseguem gerar o meu poder. Vocês se tornam geradores do poder de Deus e nada lhes será impossível. A mente de Deus, ela é poderosa. E ao rejeitar os pensamentos e os raciocínios e conclusões do mundo, revestindo-se da minha mente, a força do pensamento celeste que provém de mim, poderá então ser ativada em vocês. Ao revestir-se da minha mente, poderão se concentrar melhor, terão uma maior percepção, entendimento, sabedoria e o verdadeiro conhecimento das coisas, pois será controlado pelo conhecimento divino e não do mundo. Quando Davi viveu aí com vocês na terra, esse imenso poder o integrava. Mas naquela ocasião, mal ele sabia que eu faria que eles dar este dom, enquanto ainda estavam no mundo, para poderem passar pelos últimos dias, para os ajudarem a conhecer os pensamentos e as intenções dos corações dos homens, para os ajudar a realizar os milagres e maravilhas e proezas do tempo do fim, para os ajudarem a superar o plano terrestre, terreno, e os transcenderem subindo assim ao plano celeste, para poderem derrotar as forças do anticristo, todos os poderes do mal e do próprio Satanás. Essa maior força do pensamento, esta força celeste que eu coloco à sua disposição agora, os ajudarão a invocar o poder celeste para realizarem a minha vontade. Ela os ajudará a realizar milagres em meu nome. Ao clamarem o poder das chaves para ajudarem-nos a aprimorar este dom, portas incríveis serão abertas para vocês.
Nos últimos dias vocês pensarão em alguém que precisa de cura e a pessoa será curada. Olharão nos olhos das pessoas e saberão o que elas estão pensando. Conseguirão ler as mentes das pessoas com o apontar dos dedos, darão ordem ao clima e, com a velocidade de um pensamento, se concretizará. Com a velocidade de um pensamento, vocês confundirão os seus inimigos e removerão montanhas. O poder dos meus pensamentos e da minha mente em vocês é tal que podem ressuscitar mortos, sarar, transformar mentes, corpos, corações e vidas, enfrentar qualquer impossibilidade e superar todos os obstáculos. Ao revestirem-se da minha mente, refletirão e expressarão os meus pensamentos, porque os meus pensamentos serão os seus pensamentos, e os meus pensamentos possuem poder. Eles têm poder para curar, para discernir, para conhecer os pensamentos e as intenções de todos os corações, para invocar o poder celeste, para lutar ao seu favor, para poder parar e superar todo o mal. Qual é o poder de um pensamento? É grande, meus amores, e os meus pensamentos se traduzem em energia e força através de vocês. Eles são tudo de bom, de puro, de verdadeiro, são espírito e são vida. Eles dominam. Vocês, assim como outras pessoas, já sentiram uma certa medida da força, do poder do pensamento divino. Foram homens e foram mulheres de fé que me conheceram, obedeciam a minha palavra, revestiram-se de uma parte da minha mente, da mente de Cristo. Agora, porém, ofereço a vocês, minhas noivas, com as quais tenho intimidade, a força do pensamento celeste, em um grau que o mundo nunca viu. Ofereço os meios para unir-se a mim, num grau muito maior do que qualquer outra pessoa já se uniu. Eu abro portas para revestirem-se de formas mais plenas da minha mente e dos meus pensamentos. Para entrarem por esta porta, terão que deixar possuí-los totalmente, rejeitarem a mente carnal, deixarem os meus pensamentos fluírem através de vocês. Se aceitarem este dom, terão a força do meu pensamento como nunca ninguém teve. Se viverem, pensarem, respirarem, os meus pensamentos emanarão a minha sabedoria e serão guiados pelo meu espírito como o mundo nunca viu. Se fizerem a sua parte, rejeitarem as coisas do mundo, se deixarem de lado a mente carnal e o conhecimento do homem, revestindo-se da minha mente, fundindo-se com ela e permitindo que os meus pensamentos dominem, governem a sua vida e prevaleçam nela, se os deixarem guiá-los, então farão maiores milagres. Meus amores, é por isso que eu desejo tanto possuí-los, para que os meus pensamentos possam fluir através de vocês abundantemente, de modo a serem sempre direcionados, guiados, energizados e fortalecidos pela minha mente e pensamento, pela minha perfeita vontade. Dessa forma, vocês usufruirão da força do pensamento celeste que eu posso lhes dar e então realizarão as maiores obras que lhes mencionei. Vocês não precisam entender cada detalhezinho desse dom, nem cada faceta dessa verdade que eu estou lhes revelando no momento. Apenas creiam, aceitem e comecem a aprimorar esse dom hoje. Aprendam a utilizá-lo e verão os resultados. Hoje em dia, os pensamentos maus nos corações dos homens estão destruindo a terra a uma velocidade alucinante. É por isso que eu desejo que esse poder cresça em vocês agora. E é por isso que,
Vocês, os meus eleitos do tempo do fim, precisam repelir as coisas da carne ou do mundo, revestindo-se do espiritual, da mente de Deus. Se começarem a utilizar esse poder agora, eles os ajudará a ativarem o mundo, a libertarem os escravos do maligno. Se desenvolverem esse dom e aprimorarem da forma a ficarem habilidosos, poderão superar tudo que causa dano e destrói. Vocês terão poder para superar todo o mal nos últimos dias, para poderem cumprir o seu destino. Precisam estar mais em contato com os meus pensamentos. Precisam ser geradores do poder divino. A força do pensamento que ativo dentro de vocês irá muito além de qualquer demonstração de poder que já ocorreu na Terra, pois essa força do pensamento consiste de revestirem-se da minha própria mente, numa dimensão maior. Significa serem governados pelo meus pensamentos, deixando eles e não os pensamentos carnais fluírem através de vocês. Significa tornar-se geradores do poder divino. Os que acreditam e recebem se fundirão com a minha mente enquanto ainda estiverem na carne. Essa força do pensamento não atingirá o seu potencial pleno, pois a Terra não tem condições de suportar tal poder. Ele está reservado para o céu, depois que estiverem já comigo, mas eu ativarei esse dom o suficiente para abrir muito os olhos de todos. Ele se manifestará e terá poder do que qualquer outra pessoa na face da terra. O mundo ficará estupefato, pois será a primeira vez que o ser humano contemplará os resultados assombrosos desta força. Quando as pessoas na terra testemunharem este poder, cairão de joelhos, me louvando e terão um temor sadio de mim. Outros tremerão com medo do homem, pois não se arrependerão, pelo contrário, combaterão o poder de Deus. Vocês não devem questionar este assombroso dom ou duvidar dele, não poderem achando que ainda não é a hora, pois eu disse que lhes dou todo o poder do céu e sobre o inferno. A mente humana é uma maravilha da minha criação. Eu lhe dei a capacidade tremenda. Os verdadeiros cientistas reconheceram isso. Está bem além da mente limitada do homem compreender inteiramente este assunto. Meus amores, eu criei a sua mente para fundir-se com a minha, para vincularem os meus pensamentos, para que, através de vocês, eu possa mostrar ao mundo a minha força e poder. Apesar de permitir que alguns tenham pequenos vislumbres da tremenda capacidade da minha mente, em cobrir do entendimento humano a maior parte destes conhecimentos, porque o coração do homem é mau. Mantive longe das pessoas do mundo o entendimento completo, o conhecimento e o poder, pois eu vi que não são dignos dessas coisas e não as usaria para a minha glória, como vocês, meus queridos, farão. Mas agora eu ativo esse dom da força do pensamento celeste em vocês que preencheram os requisitos, os que fizeram o que eu peço, são dignos e eu posso confiar a vocês este dom especial. Ao entregar-se totalmente a mim, ao preencherem esses requisitos, torna-se os meus vasos puros geradores do meu poder. Não é nada próprio de vocês, mas sim o meu poder dentro de vocês. O poder não é seu, é meu. Não é obra sua,
é o meu poder ativado no seu interior. Não é obra sua, sou eu agindo através de vocês para conquistar o mal nos últimos dias. Precisam revestir-se da minha mente para poderem usufruir da força do pensamento celeste. Precisam ligar sua mente à minha, pois é através desse processo que a força do pensamento é liberada. Vocês precisam ter os meus pensamentos, e quando isso acontecer, um grande poder é liberado para vocês. É essa força do pensamento que desejo lhes dar, pois quando a sua mente se fundir com a minha, o meu poder flui através de vocês como nunca. A mente humana foi criada por mim. Eu formei-a a partir do pó da terra e dei esse dom com o propósito de estar ligado a mim. Satanás, ele tenta usurpar isso. Ele tentou roubar e controlar a minha criação, ligando a mente do homem com a sua. Satanás enfraquece e entenebrece o entendimento humano, incapacitando-o, fazendo-o sucumbir a uma mente corrupta. Mas cada pessoa tem o direito de decidir, de escolher livremente o seu estado de espírito. No caso dos que me escolhem, o meu espírito sobrepujará toda e qualquer influência de Satanás, pois nada é páreo para o meu poder. Eu sou o autor e o criador da paz e de uma mente sã. Aquele que assumirá totalmente a minha mente pode usufruir da força do meu pensamento na sua totalidade, pois serão governados pelos meus pensamentos. Vocês, meus filhos, que optaram por revestir-se da minha mente, têm o direito de reivindicar esse dom. Assim como dizem sim à minha vontade e os meus caminhos, assim como optam por viverem por mim e me servirem, se também optarem por preencher esses requisitos, em outras palavras, se rejeitarem o que é carnal, revestir-se da minha mente para que eu os possua por completo, se fizerem o que lhes peço, então a força do meu pensamento será grandemente ampliada na sua vida e terão às suas ordens o meu poder milagroso. Como são maravilhosos os meus caminhos, mas não são inescrutáveis. Eu os criei com uma capacidade tremenda e sobrenatural, até mesmo no âmbito mental e físico. E agora ela está à disposição de todos que rejeitarem o raciocínio carnal e as coisas terrenas. Todos os que ligarem a sua mente à minha, pensarem meus pensamentos, deixarem a minha palavra habitar dentro de si, governá-los, todos os que viverem para realizar a minha vontade, podem possuir isto. A mente do homem é uma maravilhosa criação minha, mas não é páreo para a mente divina. Ela deveria estar ligada à mente divina. Por isso, minhas noivas, eu lhes peço que sempre roguei aos meus filhos que revistam-se da minha mente. Recebam a mente carnal, rechacem a mente carnal e assumam o que é celestial, espiritual, com este novo dom que eu estou lhe dando, depois que as suas mentes fundirem-se com a minha, eu intensificarei a sua capacidade espiritual e mental. Quando preencherem estes requisitos, os seus pensamentos receberão grandemente o meu poder, que serão os meus pensamentos. Vocês então poderão gerar o meu grandioso poder e realizará maravilhas, grandes proezas. Já existe no mundo pessoas
que sabem usar e utilizar o poder da mente com diferentes graus, operando o poder da mente sobre o físico. São pessoas místicas, adivinhadoras, algumas que receberam o meu poder, outras que se entregaram a Satanás. Mas o poder delas nada em comparação com o que lhes darei, pois vocês serão os que farão milagres no tempo do fim. A vocês, filhos de Davi, foi concedido conhecerem plenamente a mente de Deus e gerarem o meu poder nos últimos dias. Vocês foram escolhidos para ativarem esse poder no seu interior, para poderem realizar os maiores milagres de todos os tempos, para curarem, restaurarem, transformarem as mentes e os corações, invocarem o poder do céu para salvar e para destruir. Vocês poderão receber um grau bem maior da força do pensamento do que qualquer outra pessoa que já viveu na face da terra, se fizerem os que lhes peço. Meus amores, ao utilizarem esse dom que eu coloco dentro de vocês, é condicional e vai depender de cada um. Vão ter que preencher os requisitos, abandonarem o que é carnal, revestirem-se da minha mente, se cingirem os lombos das suas mentes e se prepararem, se limparem a mente do que é carnal e me permitirem possuí-los por completo, se deixarem a minha mente agir livremente em vocês e prepararem-se clamando o poder das chaves, fazendo todo o possível para rejeitarem o que é carnal e revestir-se da minha mente. Então, a minha força do pensamento dentro de vocês se intensificará grandemente e vocês farão proezas, farão coisas maiores do que eu ou todos os profetas quando estiveram aí na terra. Eu lhes dei estes requisitos e, se preencherem, se revestirem-se da minha mente através dessa união do meu espírito com o seu, eu ativarei em vocês a maior capacidade da força do pensamento. Comecem a fazer essas coisas hoje mesmo. Rechacem o que é carnal, revistam-se da minha mente. Pode ter um poder maior agora mesmo e podem começar a utilizá-lo imediatamente. Comecem a conviver com ele. Eu estou colocando esses dons nas suas mãos. Hoje, ele será ativado de acordo com a sua fé e a sua obediência em seguir os requisitos que lhe dou. A única coisa que pode limitar a utilização desse dom é a sua própria incapacidade de recebê-lo. Eu o coloco em suas mãos para ser ativado pela fé de cada um. Não é um dom para ser ativado no futuro distante. Podem começar a utilizá-lo agora mesmo. Se derem um passo e obedecerem, se esforçando-se, se clamarem o poder das chaves para que o dom seja liberado no seu íntimo, se exercitarem tal dom, ele será ativado e começará a aumentar poderosamente, de tal maneira que até vão ter um dom no qual estarão tarimbados e vocês estarão então fazendo milagres nos últimos dias. À medida que preencherem os requisitos, o dom estará às suas ordens e através dele receberão maior poder para viverem dentro dos padrões de discipulado que exijo agora, no tempo do fim, à medida que as batalhas espirituais se intensificarem e o sistema de Satanás atacá-los com mais veemência a cada dia. Este dom te ajudará a ficar firme, permanecerem desligados do mundo, puros, livres das suas garras. Lembre-se que, onde eu guio, eu providencio. Esta força do pensamento celeste que lhes dou
de presente este dom de saberem o que penso e de deixar os meus pensamentos correrem soltos através de vocês é de vital importância para ajudá-los a passarem por esses últimos dias. Forte, né? Se começarem a aprimorar este dom hoje, a minha força do pensamento os ajudará e orientará, ela os ajudará a ficarem firmes nas suas convicções, serem discípulos ativos, os ajudarão a não ficarem letárgicos, não abrirem concessões e permanecerem fortes na união advinda do meu espírito. Se utilizarem a força do pensamento celeste em suas vidas, terão mais poder para testemunhar. Expandirão a minha família. Essa força do pensamento trabalhará lado a lado com outros dons proeminentes que lhes dei, como por exemplo me ouvirem através das profecias, invocarem as chaves, o dom do louvor, o dom da oração, e lhes dará mais poder para ficarem longe dos malévolos, selvejos, Pan, Baco, de cada lacaio de Satanás que tentam enfraquecê-los. Esses dons assombrosos de assumirem a minha mente e deixarem os meus pensamentos governarem-nos, orientarem-nos e lhes darem mais poder para viverem dentro da lei do meu amor, mais poder para me representarem para o mundo e viverem totalmente à altura do seu chamado, para serem os meus desligados, minhas noivas íntimas, meus eleitos dos últimos dias, meus operadores de milagres do tempo do fim, aqueles que me amam de todo o coração, alma, mente e que estão unidos à minha mente, aqueles nos quais eu habito e através dos quais demonstro o meu assombroso e grandioso poder para a terra, para outros mundos. Se aprimorarem este dom além dos outros que lhe dei, as suas convicções ficarão incontestáveis e serão impossíveis negar a quem vocês pertencem. Os diabos se acovardarão, tremerão, pois sabem que nenhuma força se equipara ao poder que fluirá através de vocês. Saberão que são verdadeiramente meus discípulos e que pertencem a mim e que são só meus. Vivam a palavra para receberem o dom. Pedimos ao nosso querido esposo que nos desse mais informações especiais sobre como devemos nos revestirmos da sua mente e rejeitarmos a mente carnal. E também que medidas práticas poderíamos tomar hoje para implementarmos estas revelações. Ele deu uma resposta que nos motiva e nos deixa convictos. Profecia de Jesus. O dom que eu estou dando à família é um poder maior através da sua mente e pensamentos. Os seus pensamentos já são poderosos. Eu disse que o homem imagina no seu coração, assim ele é. Mas quando se revestem da minha mente, passam a partilhar do meu poder, do poder que criei o universo, que controla tudo. Isso não significa que vocês irão controlar tudo, mas terão mais poder através dos seus pensamentos. Há anos eu tenho trabalhado no sentido de lhes dar este presente. Eu os tenho preparado de várias formas, ensinando-os a serem humildes, a orarem, a me perguntarem tudo, a me louvarem, a darem minha glória, a me amarem, a aproximar-se de mim como minhas noivas e a ouvirem-me através das profecias. Mas na celebração que tivemos, tomaram a decisão de me deixarem possuí-los por completo, ganharão esse dom que é terem um maior poder através dos seus pensamentos. O poder vem da minha mente, dos meus pensamentos, do meu amor. Os que me deixarem possuí-los completamente terão acesso a esta fonte e o dom ficará
manifestam. Eu já predisse isso em muitas passagens e de muitas formas na minha palavra. Os que conhecerem o seu Deus serão fortes, farão proezas, e os entendidos entre os povos instruirão a muitos. Será assim que darei poder aos que se entregarem completamente a mim. Esse poder se manifestará de diferentes formas em diferentes pessoas. Elas terão conectados a minha fonte de energia, terão dentro de si a minha mente e, portanto, serão muito mais poderosos. Estarão conectados a mim no espírito, de modo que haverá um elemento sobrenatural nos seus pensamentos e, por conseguinte, no poder dos seus pensamentos. Isso se manifestará de diferentes maneiras. No caso de algumas pessoas, serão através de concentração ao ponto de conseguirem mover objetos através da força do seu pensamento. Já outros terão o dom de conhecer o futuro e de verem coisas que estão ocultas ou que ainda não ocorreram. Alguns terão o dom de ouvir e saber os que os outros estão pensando, tendo assim o que agora vocês consideram um dom muito forte de discernimento, só que será muito mais do que isso. Outras pessoas terão o dom de focarem, concentrarem os seus pensamentos, de raciocinarem rapidamente, sendo então consideradas gênios dentro do padrão do mundo. Mas o poder e a velocidade do seu raciocínio provém de mim. Elas simplesmente terão recorrido à fonte. Algumas pessoas terão o dom de receberem a capacidade que precisam para o momento exato das necessidades, mesmo se não o possuírem. Por exemplo, para falar a uma multidão, para cantarem, saber prestar primeiros socorros, medidas para sobrevivência ou conhecimentos técnicos que venham a precisar em situações de emergência, mesmo que nunca tenham aprendido essas coisas. Esse conhecimento não será próprio delas, mas parte do meu conhecimento que poderá passar-lhe porque se revestiram da minha mente. No momento, os passos que precisam dar para exercitarem esses dons ainda são muito pequenos. Talvez lhe pareça simples, rotineiros ou banais, mas eles são os preparativos para o que está por vir. Segue-se os passos que podem tomar para revestirem-se da minha mente e fundirem-se a mim, começando então a aprenderem a discernir os meus pensamentos na sua mente. Forte, né? Primeiro, passem o máximo de tempo possível lendo a minha palavra. Eu sou a palavra. E quanto mais ela ficar ativa nas suas mentes e nos seus pensamentos, mais absorverão o meu espírito e aprenderão a reconhecer-me, se algo está de acordo com a minha palavra ou não. Quando virem algo que não está de acordo com a minha palavra, rejeite-a imediatamente. Não pare para analisarem nem tentarem ver se faz sentido ou não. Aprendam a confiarem nos pensamentos que lhes dou. Pergunte-me a respeito deles e depois obedeçam imediatamente. Quando lhes dou um pressentimento, quando lhes digo algo, ajam de acordo sem hesitarem ou analisarem. A mente analítica mata esse dom, porque ele é um dom do Espírito, não algo que você possa ser dissecado e explicado. Analisar e tentar entender tudo sem recorrer a mim é obra da mente carnal. Para ter esse dom, é preciso revestir-se da minha mente, da mente do Espírito, sabendo que é impossível ela coexistir com a mente carnal. Pratiquem, obedeçam imediatamente, ficando firmes em suas convicções.
do que é certo ou errado. Obedeçam a mim, em vez dos seus próprios desejos, quando esses forem diferentes do que lhes mostro para fazerem, quer através de pressentimentos, de profecias ou de algo que os deixem convencidos, seus irmãos que são mais fortes, e de outras pessoas. Depois que seguirem esse processo, não hesitem em obedecer à minha vontade que lhes foi revelado. O quarto é: ouça-me frequentemente, profecias, pratiquem, pergunte-me tudo em cada oportunidade e cada circunstância. Nunca esperem para um momento mais ideal para ouvirem, aprenderem a me ouvir e focarem, sintonizando-se no seu canal, mesmo em condições difíceis, com barulhos, com distrações. É claro que se for um barulho ou uma distração que poderá omitir o modo de resolver, então façam isso. Caso contrário, entrem nos seus aposentos, fechando a sua porta. Fuja do barulho, mas nunca deixe para me escutarem quando tiver o tempo ideal. Parte desse dom é saber me ouvir na hora, é saber sobre qualquer condições. Vocês precisam exercitarem isso. Não percam uma oportunidade de fazer a coisa humilde e de me dar a glória. Esse dom só será dado aos que são humildes, porque só os que se consideram pequenos aos seus olhos podem verdadeiramente se fundir com a minha mente e receber as coisas do Espírito. Só posso confiar naqueles que vão utilizarem esse dom para a minha glória, não para a sua própria. Todos são tentados com orgulho, e a maneira mais eficaz de combatê-lo é fazendo aquilo que é humilde, é estar sempre me dando a glória. Façam uma oração incondicional pedindo-me para mantê-los humildes diante de mim, e depois aceitem e aproveitem as oportunidades que lhe dou de serem humildes e fazerem a coisa humilde. O sexto é: precavenham-se da influência do mundo, da imprensa, da indústria, do entretenimento, dos seus valores materialistas e da mente carnal. São muitas as coisas que podem preencher, e destruir o dom que eu estou lhe dando. É preciso se desligarem do mundo no espírito para poderem receberem este dom e revestirem-se da minha mente. Forte, né? Então, temos que estar diante do Senhor humilde. Pergunte-me os detalhes no seu caso. Não perca a oportunidade de me louvar. Que os louvores a mim estejam sempre em seus lábios o tempo todo. Vocês não percebem ainda o poder que o louvor exerce no plano espiritual. O diabo e os seus malignos não têm condições de enfrentar ou de resistir os louvores. É algo que os avassala, os domina. Quando vocês me louvam, isso nos liga e fortalece a nossa relação, intensifica a nossa conexão e me capacita a comunicar-me com mais nitidez. Coloca as coisas na perspectiva certa. Tira as coisas do mundo e os prepara para fundir-se a mim. Cria um vácuo no espírito para eu poder derramar as minhas bênçãos sobre vocês. É um testemunho poderoso, um exemplo para outros da fé e da confiança que têm em mim.
Depois que começarem a me louvar mais, verão como tem muito mais coisas pela qual me louvarem. Vivam a lei do amor em todos os aspectos da sua vida. O dom da força dos pensamentos celestes tornam-se vocês servos dos outros, e só os que forem usar com amor receberão este poder. O maior entre vocês deverá ser o servo. Esse presente que eu estou lhe dando fará com que se tornem grandiosas. Em alguns casos, as pessoas olharão para vocês praticamente idolatrando-os e ao poder que lhes dei. Sendo assim, é muito importante exercitarem esse dom com humildade, lembrando-se que lhes dei para intensificar sua testificação e para poderem atrair outros a mim. Em outras palavras, eles os tornam servos dos outros. Fortaleça este aspecto da sua vida para que a sua primeira reação seja em amor e altruísmo. Não acontecerá da noite para o dia. Vocês precisam começarem já a realmente colocarem as pessoas e as necessidades delas em primeiro lugar e praticar e agir com altruísmo e com generosidade. Sempre que possível, peça-me para lhes dar uma relação de outros aspectos da sua vida nos quais vocês precisam ser mais amorosas e generosas, e para lhes mostrar com que área vocês não estão vivendo de acordo com a lei do amor. Depois comecem imediatamente a colocarem em prática o meu conselho para que a sua primeira reação seja amorosa. Meus amores, é possível e necessário é possível e necessário agirem assim para poderem realmente ter o poder deste dom que eu estou lhe dando. Agora o 9 fala: sejam testemunhas fiéis. Está relacionado à questão de me dar a glória a cada oportunidade. Estou lhes dando este presente para facilitar o seu trabalho como testemunhas. A meta é trazer mais pessoas perdidas para o meu redil, aproximar as que ainda não se sentem chamadas por mim, chamar a atenção das que estão dormindo no espírito, resgatar as que estão presas nos espinhos e dar fé e paz aos que têm sido atormentados por Satanás. Este dom é sobrenatural e é justamente para melhorar a sua testificação. Portanto, é um requisito básico para ser uma testemunha fiel. O objetivo, então, deste dom é nos manter humilde, glorificando o Senhor por este presente, que tem o objetivo de fazer um trabalho com mais poder e com mais conexão com Ele, não sendo nós mesmos, nossos pensamentos, nem religião, mas uma conexão que a gente deixa que Jesus domine a nossa mente também, através de nós, Ele possa fazer o trabalho que é dele, de resgatar as pessoas para o seu reino celeste. Existem também muitas outras coisas que os deixarão melhores equipadas e preparadas para este dom, como, por exemplo, se cuidarem fisicamente, viverem de acordo com as minhas regras de saúde, não abusando do seu corpo, memorizando a palavra, para que ela esteja sempre fluindo nas suas mentes, certificando que você está no campo e na situação em que eu desejo que você esteja e etc. Não, a gente tem que saber se estamos realmente dentro da perfeita vontade de Deus. Em suma, quanto mais você viver de acordo com a minha palavra, mais digno será deste dom. Assim como o poder das chaves
é dispensado de acordo com seu grau de entrega total a mim. O mesmo acontece com este dom. Ele é dispensado proporcionalmente ao seu grau de discipulado e depende do quanto me permitem governar a sua vida. A essência da questão é revestir-se da minha mente. Quanto mais me permitirem tornar parte de vocês, mais poderoso será esse dom em você. Mamãe, querida família, este dom é assombroso e nos apresenta um desafio imenso. Mas as promessas de tanto poder para realizar a sua vontade, a vontade do Senhor, deveria ser mais do que suficiente para nos motivarmos a fazer o que Ele nos pede e a preenchermos os requisitos máximo possível. Para isso, teremos que nos sacrificarmos, dedicarmos mais tempo no Espírito, teremos que renunciar a qualquer coisa que impeça o Senhor de nos possuir totalmente, mas vai valer a pena. Por favor, não deixem de buscá-lo a respeito das perguntas que ele fez no ponto da última profecia. Mas que não pare por aí. Peçam também ao seu grande pastor para explicar-lhes detalhadamente como colocar em prática tal conselho. Pergunte ao Senhor em que precisam mudar e o que Ele espera de vocês pessoalmente. Incluirei aqui mais algumas perguntas que vocês deverão fazer ao Senhor. Senhor, por favor, por acaso eu estou retendo e deixando de me submeter totalmente a você em algum aspecto? Quais são e que medida devo tomar imediatamente para me submeter e superar esses empecilhos que provêm do inimigo ou da minha natureza ou do meu próprio espírito? Como é que a mente carnal se manifesta mais na minha vida? E que medidas eu posso tomar para rechaçá-la e revestir-me da sua mente? Diga-me especificamente do que modo eu me absolvo. Diga-me especificamente de que modo eu mais absolvo o modo de pensar e de raciocinar do mundo. E o que eu devo fazer para limitar esta influência? Querida família, por favor, pergunte cada um dos novos pontos mencionados anteriormente. Peça ao Senhor para falar com vocês sobre eles, um de cada vez. Peça-lhe para lhes mostrar maneiras práticas de aplicar a sua vida e a sua situação agora e hoje mesmo. Não precisam fazer todas as perguntas de uma só vez, mas espero que as façam o mais cedo possível, quando for melhor para vocês, porque é algo que está acontecendo neste momento no espírito, e sei que não vão querer ficar de fora. Com muito amor, unidos no nosso milagroso marido, Mamãe Maria Fontaine. Mamãe, querida família, esse dom ele é assombroso e nos apresenta um desafio imenso. Mas a promessa de tanto poder para realizar a vontade do Senhor deveria ser mais do que suficiente para nos motivar a fazer o que Ele nos pede e preenchermos os requisitos o máximo possível. Para isso teremos que nos sacrificarmos, dedicarmos mais no Espírito. Teremos que renunciar a qualquer coisa que impeça o Senhor de nos possuirmos totalmente. Mas vale a pena. Por favor, não deixem de buscá-lo. A respeito das perguntas que ele fez no ponto 8 da última profecia. Mas que não parem por aí. Peçam também ao seu grande pastor que explique detalhadamente como colocar em prática tal conselho. Pergunte ao Senhor em que
precisa mudar e o que Ele espera de vocês pessoalmente. Incluirei aqui mais algumas perguntas que deveria fazer ao Senhor. Primeira: Senhor, por acaso eu estou retendo, deixando de me submeter totalmente a você em algum aspecto? Quais são e que medidas devo tomar imediatamente para me submeter e superar esses empecilhos que provêm do inimigo ou da minha natureza ou do meu próprio espírito? Como é que a mente carnal se manifesta na minha vida e que medida eu posso tomar para rechaçar e revestir-me da sua mente? Diga-me especificamente de que modo ou eu mais absolvo o modo de pensar e de raciocinar do mundo. E o que eu devo fazer, Senhor, para limitar esta influência? Querida família, por favor, pegue cada um dos novos pontos mencionados anteriormente e peça ao Senhor para falar com vocês sobre eles. Um de cada vez, peça-lhe para lhes mostrar maneiras práticas de aplicar a sua vida e situação já agora, hoje. Mas não precisam fazer todas perguntas de uma só vez, mas eu espero que as façam o mais cedo que for possível, quando melhor para vocês, porque é algo que está acontecendo neste momento. Está acontecendo no Espírito e sei que não vai querer ficar de fora. Com muito amor, unidos no nosso milagroso Senhor, querido, amado Jesus. Mamãe Maria Fontaine. Amo vocês.